E eu tinha muita dificuldade em subir e descer do ônibus, Mário. Eu não conseguia fazer sozinho, eu precisava da ajuda das pessoas. O mundo está certo, eu que sou errado. As portas não se abriram, não. E até hoje não se abrem. E tem muita coisa para ser feita, sabe? A gente tem que progredir muito em termos de acessibilidade no Brasil. Por mais dificuldades que a gente possa ter tido na vida, em razão de nossas deficiências, ela não é um impeditivo para a felicidade. Nesta entrevista, o apresentador, Mário, com a aparência de um homem de meia idade, traços orientais, rosto imberbe, cabelos curtos, usa camiseta verde, ao fundo uma estante de 1,5 m de altura com livros, acima pendurado diplomas numa parede branca. O entrevistado é ativista pelos direitos humanos das pessoas com deficiência, gestor público com atuação em governos municipais, tendo sido secretário adjunto da Secretaria Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de São Paulo durante a gestão do prefeito Fernando Haddad. Assessor técnico da São Paulo Transportes, empresa pública de transportes da cidade de São Paulo, para a implementação de acessibilidade para pessoas com deficiência no transporte público. Comunicador, criador e locutor do programa de rádio Minuto da Inclusão, no ar por mais de 10 anos. Autor do livro 30 Vozes, lançado pelo Ministério Público do Trabalho. Participou, atuou e foi fundador de vários movimentos, organizações e coletivos de pessoas com deficiência. Participou e coordenou a criação do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência de Santo André, São Paulo, em 1992, do Movimento Grande ABC para Todos em 1995, e vários outros coletivos, associações, movimentos, instâncias partidárias etc. Coordenador do projeto Focos de Resistência, da Memória e da História da Resistência à Ditadura Civil-Militar. Com vocês, Tuca Munhoz. Olá, Mário. É um prazer estar com você. Nos conhecemos há tanto tempo, né? Que bom nos reencontrarmos. Eu sou Tuca Munhoz, eu tenho 65 anos, sou um homem branco, tenho olhos claros, tenho o cabelo grisalho cortado bem baixinho, quase careca, e estou vestindo uma camisa polo na cor rosa, e atrás de mim uma estante com livros e vasos com plantas. E é isso, é um prazer estar com vocês. Obrigado. Seria uma entrevista. Essa entrevista não é formal, pretendo fazer de uma maneira como se fosse um bate-papo. Então, eu queria saber de você, para você estar mais íntimo do público. Tudo começou nessa atividade na causa dos PCDs, quando na sua vida? Foi a partir de quando? Olha, essa é uma pergunta difícil, porque as coisas vão tão longe, né? Tão longe, né? Uhum. Como eu falei para vocês, eu tenho 65 anos, então tudo já está lá atrás, né? No tempo, né? Mas, olha, Mário e queridos internautas que nos acompanham aqui, eu lembro bem que eu, quando tinha 19 anos, eu trabalhava no Banco Real, que ficava na Avenida Paulista. Foi meu primeiro emprego. Esse banco nem existe mais. Foi meu primeiro emprego. E teve um caso assim muito interessante, que eu gosto de contar, que reflete bem a minha vida em termos dessa consciência de ser uma pessoa com deficiência e o que isso significa. Que é o seguinte: eu morava, à época, em São Caetano do Sul, né? Aí uma cidade do Grande ABC. Morava lá em São Caetano e o Banco Real ficava na Avenida Paulista. Naquele tempo, Mário, eu usava muletas e aparelhos ortopédicos nas duas pernas, né? Hoje eu uso cadeira de rodas motorizada, mas naquele tempo eu ainda usava muletas e aparelho ortopédico. Então eu estava em São Caetano e tinha que ir para a Avenida Paulista. Eu tinha que pegar 2 ônibus. Um ônibus que me levava de São Caetano até o Ipiranga e do Ipiranga até a Avenida Paulista. E a volta a mesma coisa, da Avenida Paulista até Ipiranga, do Ipiranga até São Caetano do Sul. E eu tinha muita dificuldade em subir e descer do ônibus, Mário.
Eu não conseguia fazer sozinho, eu precisava da ajuda das pessoas, eu tinha que ser carregado, seja o motorista, seja o cobrador, seja algum passageiro que estivesse ali, eu tinha que pedir ajuda para aquelas pessoas. E isso era muito ruim, em vários aspectos, pela própria dependência que você fica das pessoas. Às vezes é uma situação constrangedora, às vezes a pessoa te ajuda de boa vontade, às vezes não é de tão boa vontade, às vezes a pessoa tem habilidade, às vezes não tem, faz uma confusão danada para te ajudar. E eu ficava muito mal com isso, ficava bem mal mesmo, sabe? Aí um dia aconteceu de eu estar lá na Avenida Paulista esperando o ônibus para voltar para São Caetano, à noite. Eu trabalhava das 6 da tarde, das 18 às 24. Era meio período ali até das 6 às 24. E aí passou uma perua-kombi, um pessoal numa perua-kombi, que estava justamente fazendo panfletagem sobre uma reunião de pessoas com deficiência. Né? Estava ali nos barzinhos, né? Acho que era talvez uma sexta-feira, não sei, estavam ali, e me deram uma filipeta, um folhetinho, dizendo que ia ter uma reunião de pessoas com deficiência. Né? Isso faz 42 anos. 42 anos atrás, ou mais, 44, não sei. Bom, e aí eu fui nessa reunião, Mário. Nessa reunião tinha 19 pessoas com deficiência comigo, 19 pessoas ao todo. E naquele dia eu tive um insight e percebi que o problema de eu não poder subir no ônibus não era um problema meu, era um problema do ônibus. E aí eu percebi essa questão de ser uma pessoa com deficiência e dessas barreiras que a gente enfrenta. Né? Todas as barreiras que a gente enfrenta. Antes eu achava que o problema era eu. O problema sou eu sou deficiente, então o mundo está certo, eu que sou errado. Né? Aí eu tive essa consciência e foi daí que eu comecei a minha militância, justamente com várias pessoas que estavam nessa reunião. Foi esse o começo da minha, vamos dizer assim, da minha carreira de ativista. E eu acho muito proveitoso esse início de conversa, porque dá para captar nesse histórico seu um pouco da sua motivação, porque foi uma necessidade, né, na verdade, de melhorar as condições para poder, não só você, como muitos outros, poder ter uma mobilidade melhor. Né? Agora eu me pergunto, e até nessas circunstâncias de buscar o direito, na época, para você, foi de uma maneira... para você, pessoal, foi uma luta? Tipo, as portas se abriram escancaradas ou foi uma insistência? Olha, as portas não se abriram, não. E até hoje não se abrem. Né? Até hoje não se abrem. A gente tem que bater muito na porta. Às vezes a gente tem que bater em várias mãos, né? Em várias mãos batendo na porta. Às vezes a gente até, talvez, né? Não sei, vamos exagerar. Talvez a gente até tenha que dar um chute na porta de vez em quando. Né? Mas quando a gente, bem antigamente, vou te dar um exemplo também, Mário, olha que interessante. Uma das primeiras causas aí em que eu me envolvi, assim, mais práticas, mais concretas, em relação aos nossos direitos, foi quando, você deve conhecer aqui em São Paulo, no bairro da Pompeia, o Sesc Pompeia. Né? Sim. Não sei se você já esteve lá. Foi o primeiro Sesc que foi criado, construído, né? E construído a partir de uma fábrica antiga, foi feito um prédio lá onde era uma antiga fábrica, e a gente começou a acompanhar a construção desse SESC para que ele fosse acessível às pessoas com deficiência.
Eu vou contar uma coisa aqui para você que não sei se está registrado aí na história do movimento de pessoas com deficiência, se está, como é que é isso, mas a gente começou a acompanhar, e a arquiteta lá do Sesc Pompeia era a Lina Bobardi, que era uma arquiteta muito famosa, até hoje muito famosa, muito respeitada. Ela fez, por exemplo, o edifício do MASP, do Museu de Arte de São Paulo, né? Que tem características, no mínimo, inovadoras e tal, e foi arquiteta lá do Sesc Pompeia, que também é um Sesc muito bonito, com arquitetura arrojada muito interessante. Mas ocorreu uma coisa, que a gente, então, reivindicava que o Sesc, o edifício, fosse acessível às pessoas com deficiência. E a gente realizou várias reuniões com a direção do Sesc e tal, e um dia com a própria arquiteta, a Lina Bobardi, né? E ela nos falou uma coisa assim que para a gente foi chocante, que ela disse assim, a obra de um arquiteto é uma obra de arte, e não se mexe numa obra de arte. Ou seja, ela não queria que a gente interferisse na obra dela, dizendo que a gente precisava de acessibilidade. Ela quis dizer que ela queria fazer do jeito dela, porque era uma obra de arte que ela tinha todo o direito de fazer como ela bem entendesse, né? Então, você vê em que nível chega as dificuldades que a gente enfrenta, né? Enfrentou e ainda enfrenta para conquistar a acessibilidade, né? Sim. Hoje, felizmente, graças a todo esse histórico de luta de todos nós, né? Não só minha, mas de todo um conjunto de movimentos de pessoas com deficiência, isso é inadmissível. Hoje a acessibilidade é lei, ponto, né? Apesar que nem sempre é obedecida, mas é lei, né? Então, houve um progresso muito grande. Mas é isso, viu? É o que eu digo aí da sua pergunta, as portas não se abriram com facilidade, a gente teve que bater e insistir muito, né? Lá no caso do Sesc Pompeia, demorou muito. Ela terminou a obra sem que tivesse plena acessibilidade, e o Sesc é uma das instituições, talvez, que mais absorveu essa questão da acessibilidade. Cada vez que é inaugurado uma unidade do Sesc, cada vez ela é mais acessível, né? Eles vão ampliando os conceitos de acessibilidade, as práticas, e os conceitos, as práticas, os resultados, as condições de acessibilidade. Mas começou lá atrás, graças a um grupo de pessoas com deficiência, que foi lá e bateu na porta, que foi lá e insistiu, foi lá e conversou, né? E a gente tem conseguido, né? A questão do ônibus que eu te falei, eu tinha muita dificuldade em subir no ônibus, e eu andava de muletas, e tinha muita dificuldade. Hoje eu ando de cadeira de rodas e eu consigo subir no ônibus, né? Porque o ônibus é acessível. Então as coisas vão mudando, a gente tem lutado muito, tem batido em muitas portas, né, Mário? Mas tem conquistado, né? Não tudo que a gente gostaria, mas tem. E como é que foi ter a chance de ser secretária adjunto da Secretaria Municipal das Pessoas com Deficiência de São Paulo? Olha, Mário, essa é uma pergunta bem bacana, viu? Porque antes de ser secretário aqui em São Paulo, eu já tinha trabalhado no governo de Santo André, né? Na época era a Secretaria de Cidadania, quando ainda era o prefeito Celso Daniel. Depois eu também trabalhei na CPA, que é a Comissão Permanente de Acessibilidade aqui em São Paulo, quando o governo foi da Marta Suplicy. Então eu já tinha alguma experiência. Mas quando a gente está numa secretaria, a gente está lá no primeiro escalão do governo, né? Isso diferentemente do que alguns possam pensar, não é assim uma coisa que abre todas as portas, não. Usando ainda esse exemplo da porta, né, que você falou. A gente, dentro do governo, a gente tem que continuar batendo nas portas para que as portas se abram. Quando a gente, por exemplo, está numa secretaria da pessoa com deficiência e vai conversar com a Secretaria de Transporte, por exemplo, para que haja
uma preocupação com a acessibilidade no transporte, é também um exercício de insistência. É um exercício de insistência, de negociação. Então, essa experiência na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência aqui em São Paulo foi muito uma experiência de negociação, de levar para as outras secretarias, porque a gente, enquanto Secretaria da Pessoa com Deficiência, a gente não pode fazer acessibilidade no transporte. Quem vai fazer acessibilidade no transporte é a Secretaria de Transporte. Quem vai fazer a inclusão escolar não é a Secretaria da Pessoa com Deficiência, é a Secretaria de Educação, né? Então, a gente tem que fazer essas negociações com as outras secretarias. Quem vai fazer acessibilidade nas calçadas é a Secretaria de Obras, né? Então, a gente tem que fazer toda essa negociação, essas conversas, essas provocações, e isso não é fácil. Mas a experiência mais rica que eu extraí desse período foi justamente essa capacidade de fazer a articulação entre as várias secretarias, a capacidade de conversar com as outras secretarias, a capacidade do convencimento às outras secretarias. Porque quando a gente fala da importância da acessibilidade, todo mundo é a favor. O comerciante do bairro, o governante, o juiz de direito, todo mundo é a favor. Mas é a favor até o primeiro capítulo. Na prática, a coisa não é tão fácil. Na prática, a coisa não é tão fácil. Então, para que a gente passe do primeiro capítulo e vá até o último capítulo, depende de muita negociação, de muita conversa, de muito convencimento e de muito preparo. A gente tem que estar muito preparado também para fazer toda essa articulação política, no caso, que é necessário para que as coisas aconteçam. Esse planejamento envolve um projeto. Conseguiu aplicar esse projeto que você tinha dentro da secretaria? Olha, quando a gente estava na Secretaria da Pessoa com Deficiência aqui em São Paulo, mais ou menos na mesma época, um pouco antes, foi construído, desenvolvido em nível do governo federal, ainda isso foi no final do governo do segundo governo do Lula e no primeiro governo da Dilma. Foi desenvolvido o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Viver Sem Limite, né? Que foi um plano muito interessante, muito importante. Foi a primeira ação do governo federal no Brasil que articulou vários ministérios para desenvolver a política da pessoa com deficiência, né? Era coordenado pela Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, que na época, no começo era a Isabel Maior, que estava na secretaria, depois foi o Antônio José, o secretário nacional. E desenvolveu essa política muito importante, que era o Plano Viver Sem Limite, e a gente trouxe todo o conceito desse plano para a cidade de São Paulo. E criamos aqui o Plano Municipal de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que se chamava São Paulo Mais Inclusiva. E a gente desenvolveu várias ações para a inclusão das pessoas com deficiência por meio desse projeto, dessa política pública. E algumas coisas ficaram, né? Infelizmente, a gente não teve uma questão grave, né? Essa descontinuidade de políticas públicas entre um governo começa a fazer uma coisa, entre outro governo começa a fazer outra coisa. Isso é muito ruim, né? A gente não consegue construir uma política de Estado, porque a gente quer uma política de Estado, não uma política de governo, né? E a gente deu início, mas não conseguimos chegar ao ponto que gostaríamos, mas muita coisa a gente conseguiu, inclusive muitas coisas existem até hoje. Uma delas, por exemplo, foi assim, o avanço na política de inclusão escolar das crianças com deficiência, no ensino regular. Outra coisa foi a criação de centros especializados de reabilitação. Foram criados mais de 20 centros de reabilitação na cidade de São Paulo, centros de reabilitação públicos, né, chamados CER, Centros Especializados em Reabilitação.
que é uma política do Plano Viver Sem Limite, e eu acredito que em Mauá deve ter, em várias cidades tem esses centros de reabilitação, mas na época a gente foi, aqui em São Paulo, os pioneiros na implementação dessa política pública. A gente avançou muito na acessibilidade no transporte público, a gente avançou muito na acessibilidade em várias áreas da administração pública. Por exemplo, um exemplo que vocês podem até achar pitoresco, mas a gente avançou muito na questão da acessibilidade nos cemitérios públicos, por exemplo. Né? Então, isso só para dar um exemplo, mas houve um grande avanço em acessibilidade em todas as obras públicas, nos centros culturais, nos hospitais, enfim, conseguimos avançar bastante. Isso, quando a gente começa de uma maneira boa, dificilmente volta para trás, né? Porque a acessibilidade é uma coisa que vai se incorporando no fazer do administrador público, né? Vai criando uma cultura. E a chance de voltar em alguma pasta, você tem? Olha, no momento não, né? A gente está aí sempre trabalhando para que as políticas públicas para pessoas com deficiência aconteçam. Não sei se você sabe, mas eu fui candidato a deputado agora nas últimas eleições, não fui eleito, mas foi uma experiência muito boa. Eu consegui fazer uma discussão sobre o nosso tema, que eu acho que foi muito importante, a gente conseguiu avançar bastante nas discussões e envolver muita gente com essa temática. Então, eu estou na área, sabe? Tô na área. Tenho feito coisas legais. E a atuação como locutor e apresentador de programa de rádio, como é que é? Como é que foi esse caminho? Foi traçado por sua interesse na comunicação ou foi um convite? Eu sempre, Mário, eu não sei se até por razão da deficiência, né? Que eu não podia sair de casa jogar bola, fazer um monte de coisa que os outros moleques faziam, andar de bicicleta, não é? Essas coisas. Então, eu acabava que eu ficava muito preso em casa, ficava restrito ali a ficar dentro de casa. Então, eu ficava lendo muito, ficava assistindo televisão e ficava ouvindo rádio. E eu sempre gostei muito de rádio, né? Então, eu falava assim, queria fazer... tinha alguns radialistas assim que eu gostava muito. Eu lembro de um que chamava Hélio Ribeiro. Não sei se você chegou a conhecer. Sim, lembro dele. Não é? Hélio Ribeiro, eu gostava muito. E aí, sempre falei, poxa, eu queria também fazer um programa de rádio, né? Aí eu fiz amizade com um rapaz, né, o Manuel Negrais, até hoje é meu amigo. E a gente resolveu, e também com a Lia Crespo. A Lia Crespo conheço há muitos anos, inclusive ela estava naquela Kombi que eu te falei lá atrás, que me deu um folheto para estar na reunião e tal, né? Somos amigos até hoje. Então, a gente começou a fazer contatos e tal, começamos a produzir. No começo era a gente conseguia divulgar, o programa se chamava Minuto da Inclusão, e era bem restrito, era um programa curtinho, a gente fazia um por dia, 1 minuto por dia. A gente pesquisava um assunto, né, e eu fazia a locução, gravava e mandava para as rádios. E a gente cresceu muito, viu? Chegamos a distribuir o Minuto da Inclusão para mais de 200 rádios no Brasil. 200 rádios. E tinha até para o exterior, viu? Até para países lusófonos, né? Países de língua portuguesa, na África. Tinha uma rádio
onde era? Em Miami, que era da comunidade brasileira de Miami. A gente veiculava o programa lá. E durou 10 anos esse programa, 10 anos. A gente chegou a ter algum patrocínio, né? E depois ficamos sem patrocínio, não conseguimos patrocínio, estava muito difícil conseguir. E depois de 10 anos a gente desistiu de fazer, né? Mas é um projeto que a gente guarda com muito carinho e que valeu muito a pena ter feito. E essa área um programa virtual, um blog, ou até mesmo, como eu estou fazendo, né, de iniciar no YouTube, você tem essa disposição ou ainda não chegou a essa? Não. Inclusive, Mário, eu já estou fazendo. Inclusive, eu vou te mandar o link do nosso próximo programa. Eu faço um programa que se chama ECOAR, Diálogos de Cidadania. Por enquanto, é só uma vez por mês. Né? A gente quer ampliar isso brevemente. E a gente está nos nossos planos fazer também podcast e pequenos vídeos para o TikTok também. Né? Então, agora, inclusive, nesse dia 17, vai ser o nosso próximo programa, eu vou te mandar o link. Esse programa está vinculado a um projeto da Fiocruz. Esse projeto se chama SISDEF, Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência. Eu vou te mandar depois o link também para você divulgar para os seus ouvintes sobre o SISDEF. E cada episódio desse programa, do ECOAR, a gente procura discutir um assunto diferente. E nesse próximo, a gente vai discutir a questão do cuidado e dos cuidadores. Né? É um tema que interessa muito a nós, pessoas com deficiência, também interessa a questão das pessoas idosas, e a gente vai fazer uma discussão sobre esse tema, que é bastante importante para a gente. Sim. E gostaria muito aí do seu prestígio de você assistisse e depois fazer comentários também. Claro, com certeza. Reportagem, né? É importante essa divulgação, até para as pessoas que precisam ter um pouquinho dessa noção de como é esse ambiente que envolve a pessoa com deficiência. Agora, um pouquinho mais intimista, sejamos, você, como pessoa com deficiência, você sempre lidou bem com essa situação? Como pessoa? É uma boa pergunta, inclusive, eu queria aproveitar a oportunidade, Mário, você está vendo aqui atrás de mim aquele livro que eu te mandei, a versão digital, né? Sim. Esse livro, ele se chama 30 Vozes, e eu entrevistei 30 pessoas com deficiência. 30 pessoas com deficiência. E muito do que eu perguntei para essas pessoas vai nessa direção do que você acaba de me perguntar. Vai bem por aí, né? Como que a gente é enquanto pessoa com deficiência? Como a gente se vê enquanto pessoa com deficiência? É uma pergunta bem complexa, e a resposta também. Eu acho que se você me perguntar isso hoje, talvez eu responda de uma maneira e amanhã eu talvez respondesse de outra maneira, né? Mas, olha, foi para mim uma experiência pela qual eu passei por muitas dificuldades. Tanto dificuldades emocionais, coisas internas, psicológicas, como com dificuldades por exemplo, eu passei por muitas cirurgias, né? Fiquei praticamente 2 anos hospitalizado no Hospital das Clínicas. Ao todo, eu fiz 11 cirurgias, inclusive algumas pesadas, assim, algumas cirurgias difíceis. Sim. E hoje, inclusive, Maria, eu vendo isso, eu acho que não deveria ter feito nenhuma, sabe?
Defeito nenhuma. Estaria muito bem, sem cirurgia nenhuma, né? Por quê? A visão dos médicos naquela época era que fazendo cirurgia eu iria melhorar. Mas melhorar em quê? Né? Melhorar em quê? Eu já era uma pessoa com deficiência, não tinha jeito, sabe? Não tinha jeito. Né? Enfim. Talvez pelo fato não sei se isso foi influência ou não, né? Eu posso até me enganar, mas da própria família foi um pouco essa necessidade de tentar, né, de alguma maneira, reverter uma situação. Não foi por causa disso? Também. Mas veja bem, sem dúvida, a família quer o melhor e tal, né? Mas é difícil falar isso, mas, por exemplo, eu fiquei, como eu te falei, 2 anos fazendo cirurgia. E acabei perdendo escolaridade, né? Acho que era melhor eu ter ficado na escola do que ter ficado no hospital, sabe? Mas a família não entendia assim, né? Achava que eu podia andar e tal, mas mas que elementos de decisão e de escolha minha mãe e meu pai tinham naquela época? Né, não tinha muito. Era uma ignorância. A deficiência sempre foi uma coisa difícil de aceitar, até hoje né? Mas eu tive muitas dificuldades, e até a minha adolescência, eu sofria muito com isso. Não fisicamente, sofria emocionalmente. Ser uma pessoa com deficiência. Tinha muito sofrimento com isso. Tinha, assim, aquela coisa, falando assim de uma maneira bem resumida, por que o destino fez isso comigo? O que aconteceu? Por que foi? Né? Por que eu sou assim? Por que todo mundo pode correr, pular e não sei o quê, e eu não? Né? Tenho que ficar andando com essas traquitanas aqui, aparelhos. Essa é a máxima da indagação das pessoas com deficiência. Então, exato. E ficava com isso, né? Até que chegou um momento que fala, bola para frente, ora, não é? Bola para frente, vamos viver a vida, né? Vamos viver a vida. E é isso, eu acho que a gente tem que ter, na maior possibilidade possível, as condições, eu digo até emocionais mesmo, para chegar no momento de decisão, falar, olha, dane-se que eu sou uma pessoa com deficiência, sou assim e pronto, então vamos em frente. Vou trabalhar, vou estudar, vou levar minha vida, vou casar, vou fazer e vamos que vamos, né? É uma coisa que eu não sei se é uma opinião minha, mas não sei se você pode até compartilhar e até contrariar essa minha opinião, é que é um trabalho psicológico lidar com essas situações iniciais. Sim, né? sim. Talvez um trabalho psicológico adequado daria maior perspectiva para o indivíduo que tem deficiência e partir para uma vida mais plena. Sim. Certo? Eu acho que nós, como deficientes, necessitamos desse trabalho mais psicológico para que pudéssemos ter, na época que havia esses conflitos, poder lidar melhor. Né, sim, sem dúvida. Mas sabe também, concordo com você completamente, né? Mas é que tem... você teve pólio também, né, Mário? Teve pólio. Sim. Isso faz tempo, né? Não vou perguntar a sua idade, mas faz tempo. Muito tempo. E como eu te falei, né? Até hoje, a questão da deficiência, as pessoas têm dificuldade de lidar. Não digo só nós, deficientes, todo mundo tem dificuldade de lidar com isso. Você já deve ter passado por 1000 situações aí no trabalho, na rua, na escola, em que as pessoas te olham assim meio como coitadinho, né? Ah, que pena que ele é assim, não sei o quê, né? Coitadinho e tal. As pessoas não entendem o que é deficiência. Nem nós entendemos direito, às vezes, né? Mas eu queria te contar uma coisa, o seguinte, você tem razão quanto à questão
de um trabalho psicológico e tal, mas também tem um outro aspecto que tem a ver com a nossa personalidade, eu acho. Porque tem o caso, né, casos de pessoas que ficam deficientes depois de adultas, né? Um acidente de carro é muito comum, né? A pessoa tem um acidente e fica paraplégico, aí tem que usar cadeira de rodas e tal. E você deve conhecer pessoas assim, que é diferente de uma experiência nossa, que é desde pequeno. É diferente, né? É outra pegada na história da deficiência. Mas e tem gente que se tornou deficiente com 20, 30 anos e que depois de um tempo, que é o luto, né? O cara sofre por causa daquilo, né? Fica 1 ano, 2 anos, mas depois, pumba, leva a vida numa boa, né? Leva a vida numa boa. Então tem muito a ver com a personalidade da pessoa, como ela é. Tem uma história que diz assim, ó, se você é um cara assim, de mal com a vida, vive azedo, mal-humorado, com aquela cara de poucos amigos, não sei o quê, aí se você ganhar na loteria amanhã, ganha 10 milhões na loteria. Aí você vai ficar feliz, vai, né, dar risada o tempo todo e tal. Daqui a 1 ano, mesmo com os 10 milhões, você vai estar com aquela cara de novo, azedo, de mau humor, reclamando e tal. Se você é um cara de bem com a vida, vive feliz, consegue extrair felicidade das pequenas coisas, do prazer de viver, e você se torna uma pessoa com deficiência, tem um acidente e se torna uma pessoa com deficiência, você vai ficar lá 1 ano triste, arrasado, não sei o quê. Depois você vai voltar a ser feliz, voltar a ser como era antes. Entende? Né? Porque é na sua personalidade que está isso. Tem também esse aspecto, né? Então, tem gente que vai reclamar da deficiência a vida toda. Tem gente que vai fazer isso, vai reclamar a vida toda. E tem gente que não, vai tocar a vida e ser feliz. Ou talvez não seja feliz, mas vai procurar ser feliz, como todo mundo, né? Eu não quero ter o spoiler, não quero que você dê o spoiler do seu livro, é claro que não. Mas da conclusão pessoal sobre o seu livro, o que você pode extrair sem dar spoiler? Não se preocupe com spoiler. Eu também queria dizer, Mário, se você quiser, esse livro que eu te mandei na versão PDF, inclusive ele é uma versão em PDF acessível, as pessoas cegas que tiverem leitor de tela vão poder ler esse livro numa boa, tal. Cada capítulo dele tem um QR Code, que se você abrir esse QR Code, você vai ver a entrevista no YouTube, sabe? Então, ele tem várias... no YouTube, ele é todo com legenda de Libras também, legenda e Libras, né? Legenda em português e língua brasileira de sinal. Então, ele é bem acessível. Então, ele está disponível, se você quiser distribuir para o pessoal que acompanha o seu programa, fica à vontade, ele é gratuito, pode ser distribuído à vontade. Mas nessas 30 entrevistas que eu fiz, eu percebi muito isso que eu acabo de te falar. Que eu, com muita alegria, te falo que as 30 pessoas que eu entrevistei, isso foram das diferentes deficiências. Tem pessoas surdas, tem pessoas cegas, tem pessoas com baixa visão, tem pessoas com poliomielite, tem pessoas que são cadeirantes porque ficaram paraplégicas, diferentes deficiências, né? E todas elas levam a vida numa boa, com muita felicidade, trabalham, estudam, têm família, querem progredir na vida, sabe? Então, é muito positivo. É muito positivo. Foi uma coisa assim que me deu muita alegria de fazer, né? E ajudou a me fortalecer mais ainda. Ainda falta alguma coisa para você fazer ou você acha que está plenamente satisfeito com aquilo que você já fez? Não, eu sou irrequieto, viu? Eu quero fazer muita coisa. Eu quero fazer muita coisa. Inclusive, nesse campo da acessibilidade, que eu trabalho com isso agora, né? Eu faço consultoria em acessibilidade, né? E tem muita coisa para ser feita,
sabe? A gente tem que progredir muito em termos de acessibilidade no Brasil, sabe? A gente, enfim, quando a gente sai à rua, o fato de eu ter uma cadeira motorizada e poder sair à rua com ela já é um grande progresso. Então, uma das coisas que eu acho é que todo mundo que precisa teria que ter uma cadeira motorizada boa, sabe? Para poder andar e para poder andar e ter calçada boa e ter transporte com acessibilidade, metrô, trem, sabe? Com acessibilidade para as pessoas poderem viver a vida. Porque a gente falou agora há pouco que a gente quer viver a vida, né? Quer fazer, trabalhar, estudar, que é um monte de coisa. Mas para a gente fazer isso, Mário, a gente tem que ter acessibilidade. Né? Sem acessibilidade, a gente não consegue nem sair de casa. Né? Conseguiu, aproveitando esse tópico, esse período de clausura que tivemos com a pandemia, para você de que maneira foi isso? Olha, por um lado foi ruim, né? Porque eu sou muito rueiro, sabe? Eu gosto de, entre aspas, bater perna, né? Eu gosto muito de sair, de encontrar as pessoas e tal, e a gente teve que ficar enclausurado mesmo, né? Mas, por outro lado, foi muito bom, porque deu oportunidade de fazer coisas como agora essa que a gente está fazendo. Seria muito difícil a gente fazer ao vivo, né? Sim. A gente teria que se deslocar e tal, arranjar um lugar, eu teria que ir até você, ou você teria que vir até a mim, seria bem mais complicado. E a tecnologia possibilitou que, mesmo eu estando em casa, eu continuei trabalhando, continuei conversando, continuei fazendo reuniões, né? E até hoje, agora isso pegou, não volta mais para trás, né? Até hoje a gente faz muita coisa online, né? E é muito bom, porque, vamos dizer assim, foi o lado bom da epidemia, né? Se é que teve algum lado bom, foi esse. Agora, por outro lado, Mário, para mim, e não sei para você, mas foi muito estressante, porque para a gente, pegar a Covid é quase a morte, né? É quase a morte. Porque a gente já tem uma capacidade respiratória fraca, né? Nós já somos frágeis fisicamente, né? Sim. E eu fiquei com muito medo. Eu falei, caramba, se eu pegar Covid, já era. Graças a Deus eu não peguei. Graças a Deus, né? Quando eu tomei a primeira dose da vacina, eu falei, putz, até que não é? Eu que o diga. Então. Então foi muito, fiquei com muito medo. Fiquei com muito medo. Né? Uma experiência, assim, terrível nesse aspecto, né? Estamos quase terminando a nossa conversa, então eu queria que você pudesse, em pinceladas, vou dar algumas frases e você complementa. Lição de vida. É ser alegre. É ser alegre. A gente tem que ser alegre. Ser alegre. Quando abate a depressão? Olha, é difícil, viu? É difícil. Mas a gente tem que saber que vai passar. Vai passar. Momento inesquecível. Mário, eu tenho 2 filhas, sabe? E os momentos inesquecíveis são os momentos que eu vivo com elas. É o que mais me traz felicidade hoje em dia. Um sonho. Um sonho? Ixi, acho que eu quero morar na praia. Eu também quero. Mas o sonho maior ainda é morar numa praia acessível, claro. Com certeza. E, fechando, suas conclusões finais. Olha, primeiramente te agradecer, Mário, reiterar que é uma alegria novamente estar com você, e que, enfim,
Eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para todas as pessoas que nos ouvem, que nos acompanham, dizendo que a deficiência, o fato de ser uma pessoa com deficiência, é um problema, mas é um problema com soluções, não a solução para a deficiência. O meu corpo sempre vai ser assim, sempre foi, né? Tenho as minhas limitações físicas, né? Não posso, ainda que eu queira andar na praia, eu nunca poderia caminhar na areia, né? Como a gente vê as pessoas fazendo. Mas isso não nos impede de ser felizes, não nos impede. A gente pode fazer milhões de coisas que nos fazem felizes. Então, é isso. Eu acho que, por mais dificuldades que a gente possa ter tido na vida, em razão de nossas deficiências, ela não é um impeditivo para a felicidade. Ela é um problema em muitos, como a gente citou aqui na entrevista, em muitos momentos de vida ela nos traz sofrimento, né? Muito em razão de como ela é vista, né? Pelo outro, né? Pelos preconceitos, pelas dificuldades, pelas barreiras, né? Mas a gente pode enfrentá-la, sobretudo quando a gente está enfrentando coletivamente, né? Sabendo que tem outras pessoas ao nosso lado enfrentando também as mesmas barreiras. Muito bem, pessoal, agradeço por estar até aqui. Se gostou dessa entrevista e quiser outros, deixe o seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal, aperte o sininho para novas notificações e compartilhe com seus amigos. E até a próxima.